Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra A Gênese, comigo, André Monteiro, e aqui mais uma vez com o nosso querido Carlos Alberto Ferreira. Seja bem-vindo, Carlos Alberto. Muita paz a todos. E a nossa também muito querida Cristiane Teixeira. Seja bem-vinda, Cris. Muita paz a todos, que Jesus nos inspire. E também aqui conosco hoje, o nosso também muito querido Pablito, aqui na técnica, dando o nosso suporte técnico para a gente colocar no ar o programa de hoje. E nós vamos retomar o nosso estudo no capítulo 17, Predições do Evangelho, a Pedra Angular. E é interessante que esse item, Kardec, ele traz inicialmente 3 reproduções do Evangelho, né? Os itens, o capítulo 21 de Mateus e também o capítulo 21, 42 a 46 são os versículos, e depois o 33 a 41. E o primeiro, ele traz a pedra angular. Diz o seguinte: não leste jamais isto nas Escrituras. A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a principal pedra do ângulo. Foi o que o Senhor fez, e nossos olhos o veem com admiração. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dele tirará frutos. Aquele que se deixar cair sobre essa pedra se despedaçará, e ela esmagará aquele sobre quem cair. Tendo ouvido de Jesus essas palavras, os príncipes dos sacerdotes reconheceram que era deles que o mesmo Jesus falava. Quiseram então apoderar-se dele, mas tiveram medo do povo que o considerava um profeta. Mateus, capítulo 21, versículos 42 a 46. Esse apoderar-se aqui era prender, né? Uhum. E aí tem uma nota aqui: a palavra de Jesus se tornou a pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo. Havendo os judeus, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus rejeitado essa pedra, ela os esmagou, do mesmo modo que esmagará os que depois a desconheceram ou lhe desfiguraram o sentido em prol das suas atribuições. E aí, Carlos e Cris, no programa anterior, nós falávamos sobre aquela passagem, né, minhas palavras não passarão. E Kardec finaliza, né, que, na verdade, é o verdadeiro sentido da palavra de Jesus que não passará. E o que será destruído são os falsos sentidos que os intérpretes da palavra, da mensagem de Jesus deram, que de alguma maneira contradizem, entram em contradição com a mensagem de amor e de moral que Jesus nos coloca. E aqui agora nesse item, ele vem falar da pedra angular. É mais um simbologismo, né? Mais, digamos assim, uma parábola, porque a pedra não vai cair na cabeça de ninguém. Não vai haver um terremoto, né? Materialmente, no sentido literal da palavra, mas esse terremoto, e a gente até falava disso na outra passagem, né? Que a palavra de Jesus vai causar um terremoto, porque vai mexer nos alicerces de uma sociedade corrompida. E ele traz agora mais quase como uma parábola, no sentido de que essa palavra que ele está colocando, aquele que não, digamos assim, né? Aquele que for contrário a essa palavra, ele perecerá. E perecerá de uma forma
dura de uma forma triste. Isso aí. Essa questão da pedra, né, eu vejo assim como marcar a consciência a fogo. Uma coisa mais ou menos desse tipo assim, porque todos os ensinamentos dele, né, serão a pedra, ou seja, serão a fortaleza, a base do progresso da humanidade, tá? Então, toda pedra, ou, né, todas essas palavras do qual foram deturpadas, todas serão destruídas. Então, nessas expedições, à medida que nós vamos caminhando nela, nós vamos ver que ele fala sobre essas questões do tempo, por exemplo. Ele diz assim: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Aí o pessoal, quando eles olharam a questão da edificação, né, que era sólida, era uma fortaleza, eles inquiriram, mas como vai ser demolido? O que vai acontecer? Isso é muito forte. O próprio templo, né, de Jerusalém. Isso é muito forte. Não só foi destruído uma vez, como foi destruído 2 vezes. Entendeu? Então, as suas palavras é como se fosse uma fortaleza, né, da onde a humanidade irá crescer, e a humanidade irá progredir, que é o alicerce do amor. Isso é como você tem na doutrina espírita, né? Você tem todos os princípios fundamentais ali, onde é um disco rígido que não pode ser mexido. Deus, mortalidade da alma, reencarnação. Os pilares, né? Os pilares, isso aí. E a comunicação entre os espíritos. Mas a gente vai ver que a reencarnação, ela é a pedra angular ali, porque sem ela você não consegue explicar nada do que muitas vezes nós perguntamos, nós queremos saber, às vezes são perguntas que querem calar em nós. Sem o sentido da reencarnação, não há como nós respondermos. Então, é uma pedra angular. É uma pedra angular porque a reencarnação fica como a base das explicações do progresso da humanidade, em todos os sentidos. Entendeu? Para nós espíritas, nós temos hoje a existência de Deus, a imortalidade da alma, né? A lei de reencarnação. E a comunicação. A comunicação, acho que ainda está faltando mais uma. Pluralidade dos mundos habitados. Para alguns pode acrescentar. Mas geralmente são 4 só o quinto é um que não, digamos quinto, assim. Eu gosto de dizer assim, para quem quiser possa acreditar que é a pluralidade dos mundos, né, habitados. Mas não é o quinto princípio. Não é um princípio que nós podemos botar, porque tudo bem, foi que o Cristo que falou, e hoje nós sabemos disso, que não estamos sozinhos. Né? Cris. De uma forma figurada, podemos dizer que a unificação é a pedra angular do movimento espírita, cujas colunas, né, que formam esse arco, extraindo assim da dureza da palavra, são formadas pela união dos espíritas, pelas suas instituições, né? Nós trocamos hoje muito com os outros irmãos, né? Cada um tem a sua função aqui na Terra. O Dr. Bezerra de Menezes, ele falava sobre a unificação e sobre a união, como é importante, né, estarmos juntos, unidos, coesos, no trabalho do bem, né, divulgando o amor, a caridade, né, e isso é importante. Cada templo religioso na Terra tem a sua função. E é importante não disputarmos quem tem razão, né? Mas levantarmos a bandeira do Cristo. Esse é o nosso desafio. E eu acho que a pedra angular, nesse sentido, é mostrar essa unificação, essa necessidade de unificação. Que sejamos nós os primeiros a dar o primeiro passo em direção a essa unificação, né? A bandeira do Cristo.
É verdade. Porque a mensagem, e aí a gente até... Mas antes desse comentário, vamos aqui lembrar que estamos fazendo o estudo do capítulo 17 da obra Gênese, Predições do Evangelho, programa Luz na Penumbra, comigo, André Monteiro, e aqui também a Cris Teixeira e o Carlos Alberto Ferreira. E é interessante que essa pedra principal é a lei de amor do Cristo, né? Lei de amor, isso aí. É a lei de amor do Cristo. É o grande alicerce da humanidade. E quando ele diz, que ele fala lá atrás, né, que tudo que for a planta que meu Pai Celestial, quando ele fala no capítulo 15 de Mateus, versículo 12 a 14, que nós estudamos no programa anterior, quando ele diz que toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, podemos entender, Cris e Carlos Alberto, que tudo aquilo que não seja, que não tenha amor, que não represente a lei de amor do Cristo, será destituído da terra, e se arrancada isso vai deixar de existir. Tem amor na guerra? Não tem. Tem orgulho, tem egoísmo. Vaidade. Isso um dia vai acabar. Tem amor nas separações, nas divisões? Não tem. Tem aí orgulho, o tal do egoísmo, né? Egoísmo. Então a gente pode entender que isso vai acabar um dia. Ou não. Pode entender, porque é aquilo que fala assim, a dureza de vossos corações é o que faz com que muitas Moisés leis... tivesse... o divórcio, a lei do divórcio. Né? O repúdio. Mas é uma lei, Deus aprova a lei do divórcio? Aprova. Por que ele não aprova? O que está lá, o que o Cristo diz? Por vossa dureza de coração, Moisés legalizou. Sim. Aquilo que já estava separado há muito tempo. Ele só legalizou. A lei do divórcio, ela só legaliza aquilo que já estava separado. Tá? Uma formalização. Então, por isso, não deixa de ser, Deus não aprova. Não. Precisava saber que o que era uma união de Deus e uma união que não é de Deus. Então, uma união de Deus são dois espíritos conscientizados que se amam e vão carregar isso de uma forma progressiva e boa. Agora, quando não existem os interesses, às vezes aqueles casamentos de interesse, coisa e tal, que não vão dar certo, enfim, outras coisas, o que acontece? Existe uma lei que já vai separar o que já estava separado mesmo. Só vai legalizar. Então, tudo que não for do meu pai, tudo que não for uma árvore plantada por ele vai arrancar, porque não está dentro da lei dele. É da lei que não rege o nosso planeta. A lei rege o universo, do qual todos nós estamos mergulhados dentro dessa lei. E as leis de Deus são resumidas no amor, que é o amor dele. Então mergulhamos, né, Cris? E muitas das vezes a gente tem uma rigidez de entender o outro, né? Entender as palavras que o outro traz, que está trazendo aquilo das experiências próprias. E está tudo bem, porque assim, a quem é mais dado, mas é cobrado. Será cobrado. Né? Porque o próprio Kardec diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e o segundo é instruí-vos. Mas primeiro amar, né? E Jesus deu essa orientação quando ele diz: amai-vos uns aos outros, porque é o nosso desafio hoje, nessa ânsia de ter razão, né? Onde as pessoas muitas vezes se colocam a ferro e fogo contra o outro para saber qual é a doutrina que está correta, né? Qual é a religião que está correta, qual é a verdade. Qual a filosofia. Qual é a minha verdade que está correta. E a gente vê que nesse momento a convocação é de refletirmos sobre aquilo que nos é dado. É termos diálogos, né?
consciência da responsabilidade que nos cabe, que cada um dentro do seu lar tem a responsabilidade de levar o conhecimento para aqueles que lá estão, os seus tutelados, as crianças que hoje recebem dos pais a orientação, e nós, como espíritas, que temos esse conhecimento, que são espíritos imortais, que precisam muito do nosso amparo, precisamos sim levar as nossas crianças às evangelizações, ao conhecimento da lei de Deus, porque uma criança que conhece o amor, conhece as leis divinas, consegue ser mais amável, inclusive, com o vegetal. Consegue ser amável com um animal, seja ele qual for. Eu lembro que, tempos atrás, tinha duas crianças gêmeas. Circulou esse vídeo e uma das crianças viu uma formiguinha que o outro havia exterminado, né? O outro irmão gêmeo exterminou a formiguinha. Desencarnou a formiguinha. E ele chorava. Que dor, que dor. Eu lembro desse vídeo. Você lembra? Lembro. Você vê como uma criança chorando, como sentido por uma formiga. E você vê que os dois reencarnam como gêmeos, que um vai aprender com o outro. Sim. Um ali com certeza vai aprender com o outro. Um a entender que no mundo existem pessoas capazes de matar a formiguinha, e o que mata a formiguinha vai aprender com a docilidade daquele outro irmãozinho, que não se deve matar a formiguinha a troco de nada, né? Não se deve exterminar a vida de alguém. Então um ali vai acabar aprendendo com o outro, né? Exatamente. Então, nós entendemos nesse sentido que o que a Gênese nos traz, que são mensagens evangélicas que nós podemos, inclusive, extrair em outros trechos. Salvo engano, o Salmo 118 também fala sobre essa passagem da pedra angular e nos conclama ao amor, a não darmos muito peso às coisas, sabe? Às vezes a gente dá um peso, tamanho a determinadas coisas e isso causa um sofrimento muito grande. Às vezes uma palavra mal colocada, uma frase, ou enfim, é esse peso que a gente dá e falta às vezes generosidade para com o outro que ainda caminha assim como nós, com as deficiências, com as debilidades, com o orgulho, com as vaidades, assim como nós também. Então nós precisamos aprender a não levarmos tudo a ferro e fogo, sabe? Sim. Né? Então Jesus vem dizendo assim, olha, coloca peso, mas coloca o peso no tempo certo, na medida certa, para que você não carregue mais ou além daquilo que a palavra o que a situação nos traz, né? Então, esse capítulo, ele traz a reflexão de a pitada, como se a pitada do sal numa comida. Você coloca um sal, uma pitadinha de sal a mais num copo, você vai sentir água muito salgada. Se colocar num balde, a mesma pitada que colocou no sal, no copo, não vai sentir. Então, assim, às vezes a gente dá muita ênfase a um determinado ponto e que nos falta esse acalento, é sentir que com o amor que a gente precisa colocar, né, essa pitadinha de sal é o amor, é entender que unidos a gente é mais forte do que separados, né? O próprio Dr. Bezerra de Menezes falava sobre isso. Quanto mais se discute, mais se afasta do socorro. Sim. Porque hoje a humanidade está doente, precisando de mãos unidas, de elos fortes para uma grande corrente, e a corrente do amor, para trabalharmos junto com Jesus e os benfeitores espirituais. Carlos Alberto. Já a consideração final? Não. Estamos caminhando. Estamos caminhando. Enquanto a Cris falava, eu estava lembrando de Jerusalém, né? Aqui eu estava vendo assim uma fortaleza,
uma coisa assim bem forte, que seria a questão da fé, né? Jerusalém era a cidade da fé religiosa, estavam lá os templos religiosos, né? Mas foi aonde Jesus menos cura fez. Sim. Então diz a Gênesis aí que por Jesus ter sido criado ali, entre eles, não levaram muita fé nele, né? Então o profeta jamais terá efeito as suas profecias aonde ele viveu. O profeta, tem alguma frase, né? Mais ou menos. Alguma coisa assim na terra, o profeta que não é ouvido na sua terra. Não será ouvido na sua terra, mesmo porque todo mundo conhece ele, todo mundo deve ter brincado com ele, coisa e tal, e pode dizer assim, esse aí é o Messias. Foi criado comigo, jogamos bola juntos, jogando não sei o quê, assim mais ou menos umas coisas desse tipo, né? Então, ali foi onde Jesus menos curou, pela falta de fé daqueles que habitavam ali. Então, foi ali que, naquela predição que nós comentamos aqui, que ele disse que aquele trem não ficaria pedra sobre pedra. Então, nós vamos ver, dentro da Bíblia, dentro da história, quantas cidades foram dizimadas pela sua falta de fé. Entendeu? Então, aquilo que a gente lembra é realmente a árvore. Toda árvore que não for meu pai, não for plantada pelo meu pai, será arrancada. Porque não tem a fé, não tem a busca no interesse da moral. Então, hoje nós vivemos um momento também de conturbação muito no nosso país, aliás, no mundo, no planeta, né? De uma forma geral. Guerras, lutas políticas, desordem, desarmonias devido a concepções políticas, etc. e tal, quando na realidade deveríamos estar com os nossos corações mais unidos na fé, no amparo, para que a gente possa ser uma árvore que dê bons frutos. Eu acho que é por aí mais ou menos que a gente pode entender essa questão da pedra angular. Cristo, as considerações finais. Já estamos aqui caminhando para o nosso encerramento. Eu rogo muito a Jesus e a Ismael, que é o anjo guardião desse planeta, que possa nos auxiliar, que possamos deixar a água viva do Cristo tomar conta dos nossos corações e florescer essa sementinha do amor, né, do bem e da fraternidade. Porque a doutrina espírita não veio ao acaso nesse momento, que é tão jovem a doutrina espírita para nós, né, menos de 200 anos, mas chegou no momento certo para clarear, para nos dar direção e luz junto com Jesus. Muito obrigada e muita paz. Amigos, ouvintes internautas, estamos chegando ao fim do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações. Obrigado, Cris. Obrigado, Carlos Alberto. E até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas,
Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo da segunda parte desta obra, no capítulo 5º, no qual nós aprendemos, porque acompanhamos a trajetória dos espíritos classificados por Kardec, aqui neste capítulo, como os suicidas. Nós já iniciamos o estudo do primeiro caso, primeira trajetória que Kardec nos apresenta aqui neste 5º capítulo da segunda parte, que é o suicida da Samaritana. Por que é assim identificado? Porque ele fez questão de não se identificar, de não deixar nenhum resquício, nenhuma informação que pudesse levar a uma identificação dele. Nós já verificamos aqui que há uma série de possibilidades: tédio, indiferença, desgosto, baixa autoestima, abandono, portanto, falta de afeto, falta de reconhecimento, e assim subsequentemente para as causas. Nós vemos aqui que em uma dessas o nosso aqui suicida da Samaritana se coloca. Ele tinha mais ou menos 50 anos, estava trajado decentemente, quando no dia 7 de abril de 1858, por volta das 19 horas, ele entrou em um estabelecimento da Samaritana, que é uma região em Paris, pediu que lhe preparassem um banho, e mais ou menos 2 horas depois disso, o empregado foi ao seu quarto porque havia muito silêncio, e ele se deparou com um quadro horroroso, como nós já estamos aqui só recapitulando. Ele se degolara com uma navalha e o sangue estava misturado na banheira. E não se pôde, como já aqui comentamos, não se pôde averiguar a sua identidade, e o cadáver então foi para o necrotério. Ele foi evocado. Quem respondeu de início para confirmar a presença do suicida da Samaritana foi o guia do médium. O suicida não sabia onde estava, pediu até a mesa mediúnica: dizei-me se vivo, porque este ambiente me sufoca, e nós podemos entender porque ele se degolara. Ele não responde várias perguntas, mas ele diz o que lhe vai na alma. Nós já vimos aqui algumas questões, vamos apenas recapitular brevemente. Ele disse que estava, portanto, nessa situação de não identificar o local. Disse que se sentia aliviado naquele local, mas não respondeu a pergunta sobre quem o teria impelido, orientado a ir até a reunião mediúnica. Ele disse que estava surpreso, porque estava habitando o corpo, quando lhe foi perguntado qual teria sido o motivo que o arrastara ao suicídio. E ele também disse que não ia deixar, e não deixou, quaisquer indícios que pudessem, porventura, torná-lo reconhecível, porque ele disse: estou abandonado, fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura, porque essa é uma situação comum a todos os suicidas. É o desalento, a perplexidade, porque eles descobrem que não estão no nada, porque a vida continua. Então, ele ainda diz que teria algum outro motivo, ou os mesmos motivos, para continuar incógnito. Ele disse que sim, e pediu: não revolvais com ferro candente a ferida que sangra. E ainda ele disse que não ia definitivamente dar o nome, a idade, a profissão e o domicílio. Portanto, queria mesmo continuar incógnito. Mas ele diz, quando perguntado se tinha família, mulher e filhos, ele também não respondeu diretamente. Ele disse: era um desprezado, ninguém me amava. O que vem aqui corroborar uma das nossas hipóteses quando começamos aqui esta nossa conversa,
porque ele se sentia desprezado, abandonado, provavelmente no seio da própria família. Ele não negou, também não afirmou que tinha família, mas disse: era um desprezado, ninguém me amava. O que nos leva a concluir, ou pelo menos mais ou menos ter como positiva essa nossa hipótese. E que fizestes para ser assim repudiado? Ele responde, também na evasiva: quantos o são como eu? E é verdade, há muitas criaturas abandonadas no mundo, mesmo no seio da própria família. E ele completa: um homem pode viver abandonado no seio da família quando ninguém o preza. Ele aqui é muito categórico a respeito deste sentimento profundo que lhe ia na alma, e tão fundo isso estava inscrito no seu psiquismo, que ele preferiu fugir, e ele próprio declarou que ele queria fugir ao sofrimento, mas acabou caindo na tortura, que é esta fase em que os suicidas inevitavelmente todos se encontram. Então, no momento de vos suicidardes, não experimentastes qualquer hesitação. Aqui é uma questão delicada do ponto de vista psicológico. Ele disse: ansiava pela morte, esperava repousar. Bem, aqui existe uma outra questão muito interessante, porque é o conceito de repouso. Quando muitas pessoas acham que pela desencarnação vai haver o espírito em uma situação de eterno repouso, mas nós sabemos, estudando principalmente esta segunda parte de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, nós vemos que esse repouso não acontece em muitíssimos casos, e principalmente aqui no caso dos suicidas, como nós todos já também estudamos em alguns encontros anteriores, porque o conceito de repouso e de paz é relativo, porque depende do nível evolutivo do espírito, do nível de compreensão, da sua capacidade de resiliência, da forma como viveu e, portanto, como lidou com os desafios da encarnação, o que é muito próprio de nós termos como referenciais para as nossas análises destes casos que nos são oferecidos por Allan Kardec e também dos casos no nosso entorno, as pessoas que conhecemos na família e fora dela, e também na nossa própria situação encarnatória. A questão da família, que é aqui uma questão de base para o psiquismo do suicida da Samaritana, nós vemos que há, basicamente, no que diz respeito a este quadro, ele disse que se sentia abandonado no seio da família quando ninguém o preza. Nós vemos que há famílias cuidadoras, dedicadas, que dão apoio aos seus familiares, uns para com os outros, mas há também o que nos estudos nós chamamos de família abandônica, que é aquela que despreza, que não dá nenhuma atenção a um dos membros ou a vários desses membros. Então, é nesse papel da família que está centrado aqui o drama do suicida da Samaritana. Mas então, a esse respeito, que ele ansiava pela morte e esperava repousar, quando ansiar pela morte é uma coisa e repousar pela morte é outra coisa, dependendo do nível evolutivo e da forma como o espírito viveu e enfrentou as suas questões na sua encarnação. Então, neste particular, nós vemos que aqui, quando ele diz que ansiava pela morte, esperava repousar, então é sugerido aqui, mas então o que ele pensava do futuro? Para ele, havia algum futuro além da morte física, além do suicídio? É isso que lhe é
perguntado: como é que a ideia do futuro não vos fez renunciar a um tal projeto? Porque nós espíritas, sabendo o que nos aguarda, principalmente perante o suicídio, nós sabemos que é muito mais interessante, é muito mais negócio nós enfrentarmos aqui ainda os desafios da nossa encarnação do que fugirmos por essa porta enganosíssima do suicídio. Então, ele responde sobre o futuro. Não acreditava nele. Absolutamente não acreditava nele. Era um desiludido. O futuro é a esperança. Nós vemos aqui, ele faz uma observação de feição filosófica, porque ele diz que não considerava que houvesse futuro. Portanto, depois da morte física era o nada. Uma visão, portanto, minimamente se pode dizer, de feição materialista. E ele ainda diz aqui que pensar no futuro é ter esperança. Mas nós vemos pela doutrina espírita que as coisas mudam, as situações mudam. Aquilo que na família pode nos parecer um abandono, de repente é só uma fase que aquele familiar está atravessando e que logo, logo ele vence aquela situação e retoma ou inaugura uma nova forma de lidar com esse familiar que estava se sentindo abandonado. Então, como tudo muda, tudo flui, nós já falamos sobre este filósofo Heráclito pré-socrático, tudo flui, portanto, tudo muda. André Luiz, nosso querido mentor, diz que a vida é movimento, portanto, também muda. Então, é nesse particular que ele, desiludido, não considerava que as coisas pudessem mudar, que o futuro pudesse chegar com esperança, com boas notícias para ele. Então, as suas reflexões que ocorreram, então, ao sentir que se lhe extinguia a vida, são trazidas como resposta à pergunta seguinte que lhe foi feita à mesa mediúnica. Que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a extinção da vida? É, portanto, uma pergunta absolutamente lógica nessa sucessão, digamos assim, de investigação do que vai na alma do espírito comunicante, o suicida da Samaritana, que é o que nós fazemos quando conversamos com os nossos irmãos desencarnados à mesa mediúnica, com muito respeito, muito cuidado e muita paciência, buscando adentrar os mecanismos, o clima íntimo daquele espírito, para então podermos ajudá-los, ajudar a ele e a todos os demais, porque os que estão assistindo à reunião também são beneficiados com o diálogo do dirigente da reunião com o espírito comunicante. E é então que nós vemos então essas reflexões sobre o que aconteceu quando ele sentiu a extinção da vida. A esse propósito, nós devemos lembrar que todos os espíritos suicidas declaram que antes mesmo de se completar absolutamente, definitivamente o seu ato suicida, eles já estavam arrependidos. Uns que se lançam, ou que já se lançaram, de prédios ou de montanhas, eles disseram que antes mesmo de chegarem ao solo para despedaçarem o corpo físico, eles já estavam arrependidos, mas então já estava tarde. E ele então diz: não refleti, senti, mas a vida não se me extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo, sinto os vermes a corroerem-me. Esta é uma questão dramática e uma das dramáticas consequências do espírito suicida quando está, na verdade, completo o seu ato suicida.
Emmanuel respondeu em O Consolador a pergunta que tomou o número 154. Quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? Nós já falamos sobre isto aqui, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, neste programa Luz na Penumbra, nós já falamos sobre isto aqui e continuamos agora o nosso estudo com a resposta de Emmanuel pela pena doce e suave de Francisco Cândido Xavier, ao responder esta pergunta sobre as primeiras impressões daqueles que desencarnam por suicídio. E Emmanuel responde: a primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que não se extingue com as transições da morte do corpo físico. Foi exatamente isso que ele disse aqui. Vida essa agravada por tormentos pavorosos, em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Suicidas há, continua Emmanuel, que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático indefinidamente. Anos a fio, sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias, a perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido da arma usada no gesto supremo. Nós vemos aqui que Emmanuel nos fala sobre as dores que permanecem na memória emocional do espírito, mas ele sente como se estivesse encarnado aquelas dores todas, e continua Emmanuel. Então o espírito continua sentindo, por exemplo, também o peso das rodas pesadas sob as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida. Sentem também a passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, onde procuraram o ouvido criminoso de suas tarefas no mundo, e, comumente, a pior emoção do suicida é a de acompanhar, minuto a minuto, o processo da decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens, sem a luz da misericórdia. Nós vemos, então, que ele próprio diz exatamente isso. É uma declaração, um depoimento que vem corroborar as informações dos nossos mentores. O suicida da Samaritana diz que teve essas reflexões quando ele sentiu que a vida estava se extinguindo. E ele disse: não refleti, senti, mas a vida não se me extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Sinto os vermes a corroerem-me. Que essa é uma fase comum, na maioria absoluta dos casos, a todos os espíritos suicidas, nossos irmãos. Então, ele diz aqui, os vermes corroendo o corpo físico, porque eles ainda estavam ligados. Por que estavam tão ligados a ponto de experimentarem essas sensações? Porque ainda havia muito, e ainda há, nesses casos, muito fluido vital, porque o espírito abreviou o tempo em que estaria naquele corpo físico. Porque nós sabemos que quando tudo é planejado às minudências no plano espiritual para as nossas encarnações, avalizadas pelos nossos mentores, e então nós reencarnamos com uma espécie de tanque cheio para a nossa viagem na carne. E quando nós interrompemos esse tempo, que é definido
quando está sendo planejada a nossa reencarnação, e nós vemos isso às minudências, aos detalhes, em Missionários da Luz, um capítulo que descreve muito bem, com todos os detalhes, o processo de encarnação. Então, nós já sabemos, os mentores que avalizam o nosso projeto encarnatório, eles dizem, certas vezes, eles disseram ao Espírito Silvério, também nesta obra, Missionários da Luz, não me voltes antes dos 70 anos, ou seja, não cometa suicídio. Mas aqueles que cometem ficam ainda com aquele tanque com muito fluido vital, com muito combustível, digamos assim, para continuar. E sempre dá tempo para continuar, porque nós temos o combustível para fazer todas as experiências que estão planejadas para nós. E então é nesse particular que ele então diz a esse respeito sobre a reflexão, sobre o tempo para analisar e refletir a cada dia, que é aqui uma orientação preciosa para todos nós. A alma está ligada ao corpo ainda por processos magnéticos. É este combustível a que nós fazíamos referência ainda há pouco, e, portanto, ele sente os vermes corroendo-lhe o corpo, porque ele tem a sensação que ainda está ligada ao corpo físico, porque ainda está ali o fluido para ele sentir tudo na encarnação, e esse é um quadro comum entre os suicidas. Quanto à questão do tempo, do chamado suplício do suicida, ele equivale ao tempo da vida abreviada, ou seja, ele iria desencarnar segundo o planejamento aprovado pelos seus mentores, pelo seu anjo da guarda, digamos, nesse exemplo que acabamos de dar, que é o exemplo do Silvério, nesta obra Missionários da Luz, ele não me voltes antes dos 70. Por hipótese, um outro espírito também com uma encarnação planejada para durar 70 anos, se ele tivesse cometido o suicídio aos 65. Segundo nos informam os espíritos amigos, esse tempo do suplício, quanto o espírito fica sofrendo ali nas sensações que experimentaria no corpo físico, esse tempo vai equivaler ao tempo de vida que lhe faltou viver naquele planejamento antes de encarnar. E é nesse particular que nós vemos, então, todas essas observações feitas assim neste contexto. E nessa particularidade, esta dúvida da morte é muito comum nas pessoas recentemente desencarnadas, e principalmente naquelas que durante a vida não elevam a alma acima da matéria. E é um fenômeno que parece singular à primeira vista, mas que, na verdade, se explica naturalmente. À mesa mediúnica, nós conversamos com os espíritos e eles nos dão, às vezes, verbalizam esta condição e às vezes nós depreendemos, concluímos da conversa que estamos tendo com eles. Nós precisamos acompanhar a delicadeza desse processo íntimo dos nossos irmãos que escolhem essa, entre aspas, saída, esta, entre aspas, solução para terminar os seus sofrimentos, e então nós vamos continuar este estudo que é rico para nosso entendimento e para nós firmarmos as nossas convicções de que precisamos nos manter na vida. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos
e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.